Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem já está ali. A direção de Deus inclui a provisão de Deus. Você entendeu o tema? Amém? Tem alguém aí, gente? Vocês estão bem? Amém? Depois de um momento de louvor e adoração desse, eu creio que você está bem em nome de Jesus, amém? Então eu vou contar até 3 e você vai repetir o tema. Mas você não vai repetir o tema apenas para você. Você vai repetir o tema para quem está do seu lado. Amém? Amém? 1, 2, 3. A direção. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Então abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler apenas 10 versículos. E ao terminar essa leitura, eu queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos precisar da sua total atenção na palavra de Deus. Amém? Acharam? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Assim como você está, feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já aconteceu aqui na tua casa. E que, Deus, que nós neste momento ouçamos apenas a tua voz, e que tudo aquilo que venha tentar atrapalhar, ó Deus, a tua palavra seja retirado deste lugar em um nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aplauda o teu Deus por isso. Querido, falar de crise mundial já se tornou algo redundante. É fato que nós estamos passando por este momento. O mundo parou. A minha vida, a sua vida, teve que ter um novo pensamento, ressignificar a vida. E só de pensar que há mais ou menos o que acontece nesse texto aqui tem exatamente 2.500 anos. E ao pensar que há 2.500 anos Elias passa por uma crise muito pior do que eu e você passamos e o mundo inteiro passou, nos faz refletir. E é através dessa reflexão que eu queria trabalhar com vocês esse pensamento desse texto, para que a gente possa tirar algumas lições para a nossa vida daqui para frente. Mas antes de entrar propriamente na mensagem, queridos, eu queria te dar um panorama, um contexto histórico do que aconteceu para nós chegarmos exatamente no capítulo 17 de primeiro livro dos Reis. Israel vivia unida durante 120 anos do governo de Saul, Davi e Salomão.
Só que Salomão morre em 931 a.C. e com sua morte, 19 reis são levantados para as 10 tribos que se separam das 12. Eram 12 tribos em Israel. E dessas 12, 10 se separam, formando o que nós conhecemos, e vocês conhecem também, como o Reino do Norte. E ao sul fica Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Nesse Reino do Norte, o primeiro rei consorte, aquele rei, o primeiro rei que tomou a força para corromper, por assim dizer, as 10 tribos que formaram o Reino do Norte, se chama Jeroboão I. E ele de fato consegue trazer a loucura para dentro daquilo que era de Deus. Ele consegue transformar, ele consegue corromper. E esse Reino do Norte, ele dura exatamente 209 anos. Ele vai de 931 a 722 a.C. 19 reis passaram em 209 anos, de 8 famílias, de 8 dinastias diferentes. E nenhum desses reis andou com Deus. Os reis foram Jeroboão I. Ele reina 22 anos e morre. Assume em seu lugar Nadab, que reina 2 anos também. Porém, ele é assassinado. O seu assassino, ele não foi preso, muito pelo contrário. Ele se transformou em rei. O seu nome era Baasa. Ele reina 24 anos e morre. Entra no seu lugar Elá. E também morre assassinado. Surge no lugar de Elá Zinri, que após a morte de Elá, o povo ali do Reino do Norte, ele se revolta, certo? Melhor dizendo, Zinri, com medo de morrer, ele queima o palácio e se suicida. E aí se levanta um rei chamado Onri, que transforma Samaria como capital do Reino do Norte. Mas ele também morre. Até aquele momento ele tinha sido o pior rei que Israel já teve. E o povo pensava, será que pode vir coisa pior aí? E vem seu filho Acabe. E Acabe foi o pior rei de Israel. E para piorar, ele se casa com a pior mulher do mundo. Acabe foi o pior rei em toda a história de Israel. Acabe foi o pior rei. E ele se casa com a pior mulher do mundo, uma mulher que era feiticeira, uma mulher que era assassina, uma mulher que mandou matar todos os profetas de Deus. O nome dessa mulher é Jezabel. E assim, nós chegamos ao capítulo de número 17. Meus queridos, eu estou falando de uma crise econômica, de uma crise política, de uma crise moral e de uma crise espiritual. Tudo isso em 209 anos. E para constar na história, para que fique gravado na sua mente, Israel não se une até os dias de hoje. Porque há uma promessa sobre Israel. Há uma promessa que antes de Jesus voltar, aqueles que foram dispersos voltarão para Israel e eles se unirão. Uma das promessas, uma das profecias antes da vinda do Senhor Jesus é esta: o que nós conhecemos hoje como Estado de Israel não é um Israel unificado, é um Estado político, não é um Estado espiritual. Se você for a Israel hoje, você não vai ver apenas os israelitas, mas você vai ver diversas religiões espalhadas por aquilo que vocês conhecem como Cidade Velha de Jerusalém.
Então, essa é uma das promessas de Deus, e está descrito na palavra do Senhor, que antes que seu filho volte, antes que Jesus volte, Israel se unirá novamente e se converterá ao eterno Cristo. Amém? Por que eu disse isso tudo, queridos? Não é para contar a história para vocês. Foi um fato que aconteceu. É uma narrativa fidedigna daquilo que aconteceu, está na Bíblia. Se você abrir os capítulos anteriores ao capítulo 17, você vai ler essa história. Eu fiz apenas uma síntese aqui para dizer, para mim e para você, que é nesse tempo que Deus levanta não uma igreja, que Deus levanta não uma denominação, que Deus levanta não um partido político, mas Ele levanta um homem para mudar a história de uma nação. E quem é este homem? Você vai acompanhar comigo. Nesse momento. Nós no Brasil estamos vivendo algo bastante parecido. Nós estamos vivendo um cenário de crise econômica, de crise política, de crise moral, de crise espiritual. Mas nada impede, querido, e eu repito, nada impede que Deus levante alguém nesse país para mudar a história dessa nação. Você crê nisso? Amém? Precisamos entender que aquilo que Deus fez no passado, Ele continua fazendo no tempo presente. O Deus que abençoou, que levantou Elias para mudar a nação de Israel, pode e é o Deus que levanta a mim e a você para fazer algo diferente aonde nós estamos, aonde você mora. Mas vamos comigo no versículo 1. Abra sua Bíblia se você fechou. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, apenas aí. Elias era de um vilarejo encrustado nas montanhas de Gileade chamado Tisbé. Se você for procurar no mapa Tisbé, você não vai conseguir enxergar, de tão pequenininho que é, de tão minúsculo que é, você não vai conseguir enxergar no mapa. Ali na região de Gileade, você vai ver as montanhas de Gileade, o riacho de Querite, mas você não vai ver Tisbé, de tão pequenininho que ele é. Então, Elias morava nesse lugar, ele é desse lugar. Só que tem um porém. Elias não era de uma família rica. Elias não era da escola de profetas. Elias não pertencia a uma família sacerdotal. Elias era um desconhecido, ele vinha de um lugar desconhecido, mas esse homem desconhecido foi que Deus usou para mudar a história de uma nação. Se você se sente, querido, uma pessoa desconhecida, uma pessoa despreparada, uma pessoa que não vale nada, preste bem atenção, porque você pode ser a pessoa que Deus vai usar nesse tempo. Amém? Nós vivemos, infelizmente, dias onde pessoas, depois desse tempo que nós passamos em pandemia, pessoas que desistiram, pessoas que olham para o espelho, eu não conheço mais essa pessoa que está sendo refletida. Elias também era assim. Elias era desconhecido tanto do reino do norte quanto do reino do sul. E aqui eu já tiro uma lição para a minha vida, para a sua vida, para a vida de quem está nos assistindo. E que lição é essa? Deus não precisa de pessoas gabaritadas ou que se acham gabaritadas para fazer aquilo que Ele mandou ele fazer. É isso mesmo. De repente você chega aqui na igreja e você senta lá no último banco. Aí você fala assim, você pensa assim, eu sento aqui porque se nem o pastor me nota, se nem os irmãos me notam, quanto mais Deus. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, querido. Elias também era esse tipo de pessoa, que vinha de um lugar que ninguém conhecia, um lugar que estava escondido entre montanhas, mas foi lá
que Deus achou aquele homem. E é nessa noite que Deus pode te achar lá sentado na última cadeira ou sentado aqui na frente, porque Ele quer te usar da forma que Ele quiser, querido. Não pense pequeno, pense que Deus pode e vai te usar nessa noite em nome de Jesus. Mas como Elias não era conhecido de ninguém, como Elias era desconhecido, e aí tem a lógica do mundo atual, que dá muita credibilidade a figurões, que dá muita credibilidade a estrelas teológicas, a figurões, a pastores midiáticos conhecidos. Não tiro o mérito deles, mas existem tipos de pessoas que olham apenas para isso e esquecem do outro lado. E eu aprendo mais uma coisa nessa noite, queridos: quando o sol está brilhando, não existe espaço para estrelas brilharem. Já percebeu isso? Você vê a estrela quando? Vamos participar, gente? Quando que você vê a estrela? Quando surge a noite, no crepúsculo do dia, surgem as estrelas, e aí elas têm o brilho natural. Mas quando o sol se põe, quando o sol se levanta, aonde estão as estrelas? Todas elas somem, porque só há espaço para um brilhar: Jesus, o sol da justiça. Jesus, o sol da justiça, porque quando Ele se levanta, nenhum homem aparece. Quando Ele se levanta, não há espaço para estrelismos, holofotes, porque Ele está presente. E ponto final. Não preciso falar mais nada. Elias foi esse homem, um homem levantado por Deus. Mas eu queria que você acompanhasse mais uma vez comigo o versículo 1, a parte B. Ele diz assim a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo, ele bate no peito, segundo a minha palavra. Aí você pode se perguntar: gente, mas o cara é abusado mesmo, né? O cara é bom mesmo, ele bate no peito segundo a minha palavra. Esse foi o susto que Acabe levou. Quando Elias fala isso, Acabe dá um pulo para trás e: peraí, quem é você? Acabe não conhecia Elias. Lembra que nós falamos? Elias era desconhecido. Você pode ser desconhecido pelos homens, mas você é conhecido pelo Eterno. Ei, não tem isso. Não tem isso. Fulano de tal está na mídia, fulano de tal está aparecendo. Não, é fato que ele é conhecido, mas Deus te torna conhecido no meio dos conhecidos. Você pode ser um desconhecido para muitos, mas você é conhecido por Deus desde a eternidade. Então saia daqui nessa noite pensando da seguinte forma: eu posso ser o menor da casa. Ai, Jesus. Eu posso ser o menor da casa do meu pai. E quando eu falo menor da casa do meu pai, menor da sua casa mesmo. Aonde de repente você possa estar passando um tempo de frustração familiar, aonde você de repente pode estar se achando o menor da sua casa, mas Deus te diz nessa noite a você que está nos ouvindo através da internet: você pode ser o menor, mas eu estou te escolhendo. Aplauda o Senhor, querido, porque você pode ser o menor, mas Ele está te escolhendo nessa noite em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo? O que eu aprendo somente nesse versículo 1. Elias, pastor Rivelino, pastora Ana, os pastores que aqui estão, igreja. Elias, pastor, ele inicia o ministério dele no palácio. Quantos de nós vamos passar o ministério todo aí, não vamos conseguir chegar no presidente, num vereador, num governador? Mas olha o que Deus faz: Ele pega um desconhecido que ninguém conhece e bota no palácio falando com o rei.
Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo. Sabe o que é mais interessante? Até ele falar com o rei, tudo tranquilo, né? Beleza, o cara é ungido, é homem de Deus, está lá falando com o rei. Só que para piorar a situação do rei e melhorar a situação de Elias, ele não dá uma palavra, desculpa o termo, mas uma palavra que dá um colinho para a pessoa, uma palavra que massageia o ego, com perdão do termo, uma palavra para bajular o rei. Não, ele vai falar assim: ó, tão certo como vive o Senhor, e segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho durante 3 anos e meio. Rapaz, o cara vem do nada, chega perto do rei, tem a oportunidade de falar com o rei e vai mandar na lata do rei: meu filho, olha só, segundo a minha palavra. O cara, gente, presta bastante atenção, o cara não é ninguém perante os olhos do reino do norte, que eram 10 tribos, vamos jogar aí bem alto, 25 milhões de pessoas. O cara era desconhecido, e ele chega e fala na cara do rei: segundo a minha palavra. Quem é que tem coragem aqui de chegar lá no Palácio do Planalto? Cadê o presidente? Aí tá, eu vou lá falar com ele. Segundo a minha palavra, não vai acontecer isso. Só para fazer um contraponto aqui rapidinho, comparativo rapidinho. É a mesma situação, querido. É a mesma situação. Mas Deus pode pegar assim um desconhecido e colocar lá e falar isso. Agora deixa eu explicar, eu quero que você preste bastante atenção. Deixa eu te explicar por que Elias falou isso para o rei. Quando o rei Acabe casa com Jezabel, ele implanta em Israel o culto a Baal. E quem era Baal? Baal era o Deus da prosperidade, Baal era o Deus da chuva, do orvalho, do trovão, do relâmpago. E quem Deus vai pegar no pé agora? Já dei a resposta para vocês antes. Elias fala: segundo a minha palavra, não vai nem chover e nem cair orvalho. Ou seja, o Deus que eles escolheram não vai mais agir. Quem tentou alguma coisa contra a tua vida não vai mais agir. Quem está tentando algo contra você não vai conseguir, porque o Deus de Elias está aqui nessa noite falando isso para você. Então pega isso, guarda no seu coração e espalha para muitas pessoas que te rodeiam em nome de Jesus. Então Deus, a partir daquele momento, Ele traz um juízo para Israel. Vocês podem observar, queridos, nós estamos agora passando um tempo de chuva, não é isso? Está chovendo bastante, né? Quem falou não aguento mais? Renata. Renata precisa vender suco, é verdade. Mas lembra daquele tempo que estava um calor bem forte? Não chovia, não é verdade? Mas deixava de cair o orvalho. Você sabe o que é orvalho? Só para a gente contextualizar aqui. O que é orvalho, gente? Alguém sabe? É aquele sereninho. Quando você acorda, seu carro está todo molhado, né? Você acorda, a relva está toda molhadinha, toda regada. Não é isso? Aquelas gotinhas que caem, né, durante a noite. Isso é orvalho. Mas Deus falou que nem isso ia acontecer. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está quebrando o Baal pelas pernas. Ah, você não é o cara? Você não é isso? Israel, você não escolheu adorar a um Deus que mata, adorar a um Deus senão o único Deus? Então toma. Por 3 anos e meio não chove, não cai orvalho. E Elias naquele momento, queridos, ele não estava desafiando a Baal, que Baal era chulezinho, pequenininho. Ele estava desafiando Acabe, estava desafiando Jezabel e todos os sacerdotes de Baal. Fica tranquilo. Fica tranquilo.
Deus te escolheu. Mas eu tiro uma outra lição, uma segunda lição, nesse texto. A partir do momento que ele fala isso, querido, preste bastante atenção. Elias só prevalece perante os homens em público, porque em primeiro lugar ele prevaleceu perante Deus. Pegou aí? Não, eu vou repetir. Elias só prevalece perante o rei em público, porque em primeiro lugar ele prevaleceu no secreto com Deus. Elias só levantou-se diante do rei porque em primeiro lugar ele se prostra perante o rei dos reis. Elias só prevalece na pregação, querido, porque em primeiro lugar ele prevaleceu na oração. A oração é a chave da tua vitória. Se quisermos de fato e de verdade impactar a nação, temos que ter uma vida de oração com Deus. Quer mudar a trajetória da nação? Quer parar de reclamar que partido A é isso, que partido B fala nisso, gente? E por falar nisso, e a gasolina? Para quem não sabe, a gasolina está chegando a quase R$10 em alguns lugares. Lá em Pernambuco já está R$ 9,46. Quer parar de reclamar do preço da gasolina? Do que tudo que está acontecendo na nossa nação? Dobre seu joelho. Dobre seu joelho. A gente tem muita boca para reclamar, mas pouca boca para orar. A gente tem muita boca para reclamar. E tem mesmo, é verdade, gente. Não estou falando alguma mentira aqui. A gente reclama muito. E em muitos momentos a gente ora pouco. A direção de Deus inclui a provisão de Deus. Mas por que nós estamos falando em direção? Porque eu vou te convidar a ler o versículo 2 e 3 comigo agora. Olhe para a sua Bíblia. Depois de confrontar Acabe, confrontar Baal, confrontar Jezabel, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto à torrente de Queriate. Queridos, Elias estava sendo forjado por Deus. Elias estava, se você percebeu bem, Elias estava sendo tirado de um lugar para o outro. Amém? Elias sai de Tisbé, vai para Samaria. Ele sai de Samaria e vai para o riacho de Queriate. Nilson, por favor, tem como colocar o mapa aí? Rapidinho, enquanto ele vai colocando o mapa. Isso. Acho que deixa eu tentar, não dá para ver perfeitamente, mas Tisbé fica aqui. Ele sai daqui e vem para cá, ó, Samaria, mais ou menos 120 quilômetros. Ele sai de Samaria e vem para cá, entre esses dois pontos vermelhos, riacho de Queriate, quase 200 quilômetros, a pé. A pé. Pode tirar. Sabe o que Deus está fazendo com Elias? Deus está forjando Elias. Deus está trabalhando em Elias. E eu tiro mais uma lição aqui: não fique impaciente com Deus. Se Deus está te tirando de um lugar e está colocando em outro. Se Deus está te forjando em um lugar, indo de um lugar para outro, não fique impaciente, porque Deus está trabalhando em você, para que depois Ele possa trabalhar através de você. De repente você estava muito bem, como ele estava no palácio, comendo o que o rei comia, gente, se alimentando daquilo que o rei se alimentava. Só que no momento que ele abre a boca dele e fala: segundo a minha palavra, ele cola um alvo no peito, e Deus tira ele de lá. Deus tira ele de lá e manda ele ir para o riacho de Queriate. Só que você pensa que ele vai ficar no riacho de Queriate sem comer nada? A direção de Deus inclui a provisão de Deus. Se Deus está te tirando de um lugar, querido, e vai colocar em outro, fica tranquilo, tudo aquilo que você precisa vai estar lá. Amém? Se Deus está te tirando de um lugar, de um palácio,
e indo para um lugar onde só tem um filete de rio, é porque Ele vai prover tudo para você sobreviver lá, amém ou não? Amém? Então aplauda o Senhor por isso, porque se Ele te tirou de um lugar e colocou você em outro, Ele está provendo para a sua vida. Mais uma lição. Eu e você precisamos aprender mais do provedor. Vamos pegar aqui? Eu e você precisamos aprender mais, depender mais do provedor do que da provisão. Não entenderam não, né? Vou explicar. Tem muita gente que vive correndo atrás de milagre. Amém ou não? Aí aparece um banner, pastor Rivelino, daquele grandão que a gente gosta de brincar, né? De banner, de fazer essas coisas. Aí para ver um banner, rapaz, ali vai ter milagres, curas, maravilhas, glória a Deus, por isso que eu creio nisso tudo. Mas o coração da pessoa foi àquele lugar, porque viu, visualizou e foi. Tem gente que corre muito atrás do milagre, mas não dá a mínima para o Deus que executa o milagre. Tem muita gente que está lendo o texto agora e está vendo, pastor, fala logo que Deus alimentou ele através dos corvos. Fala que ele comeu pão, comeu carne, amém. Ele comeu pão e comeu carne, isso é provisão. Agora, cadê o provedor na história? Não corra, querido, atrás de milagre. Não, por favor. Porque a sua vida de oração trará o milagre até você. Sabe por quê? Porque o Deus que te tira do palácio e te coloca perto do deserto vai prover tudo para que você viva naquele lugar. E Ele está ali no riacho de Querite. Mas acompanhe comigo agora o versículo 6, que diz assim: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e ele bebia do riacho. Deus, ele pega Elias, tira ele de lá do palácio, bota perto do riacho, mas não deixa ele passar fome, não deixa ele sofrer nada. Só que tem um problema no riacho, pastor. Pergunta aí, qual o problema? É que quando nós estamos sendo alimentados por Deus, a gente acomoda. Aí o que acontece? Lembra da profecia? Durante 3 anos e meio não irá chover, nem cair orvalho. E o que acontece com o riacho? Responde aí, povo. Ele seca. Para que Elias, para que eu, para que você que já acostumou com a provisão de Deus, não fique apenas sentado esperando mais, mas se levante para que Deus possa fazer mais através de você. Nós estamos vivendo um tempo que tem muito crente que fica esperando de nós, pastores, alguma coisa. A gente não pode fazer nada, querido. Fica esperando do irmão, da bênção, disso, daquilo. Nós não podemos fazer nada, se não for assim da vontade do Eterno. Mas o mesmo Deus que usa os pastores, a liderança, usa você. O mesmo Deus que proveu no palácio, provê no deserto. Então fique tranquilo, você está sendo forjado para que Deus opere através da sua vida, para outros que te acompanhem enxergarem isso e ver, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus aí. Amém? Quando a torrente seca, é mais uma lição que eu tiro. No versículo 7, diz assim: mas passados os dias, o riacho seca, a torrente seca, porque a promessa, a profecia estava se cumprindo. Eu quero dizer para você, o que acontece quando Deus tira o teu sustento? O que acontece quando Deus tira a sua provisão? Você para ou você segue na caminhada? Sabe por quê, queridos? Dependendo da sua resposta. Quando a torrente seca, Deus sabe aonde você está. Deus sabe aonde você deve ir. E Deus sabe o que irá acontecer com você.
Quando a torrente seca, porque Deus quer tratar com você mais profundamente. Mais profundamente. É isso que Deus estava fazendo com Elias. Deus agora tira Elias da onde estava correndo um riacho, da onde ele estava se alimentando pelos corvos de dia e de noite. A sua despensa, querido, pode estar vazia. A sua despensa pode estar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Você não entendeu. A tua provisão pode terminar hoje, mas o celeiro de Deus continua, aquele que provê, continua cheio, e Ele continuará dispensando sobre você a provisão, em nome de Jesus. Deus te leva a essas situações, assim como levou Elias, querido, apenas para te mostrar uma verdade absoluta. Não dependa da provisão, dependa do provedor. Em nome de Jesus. Entenda uma coisa: se Deus te leva para o deserto, não é para te destruir, mas sim para fortalecer os músculos da tua alma. Se você está passando um deserto, como tem muita gente passando um deserto nesse tempo, fica tranquilo. Deus está fortalecendo os músculos da tua alma, porque vem coisa grande por aí. E você tem que estar, fortão, para poder receber tudo, em nome de Jesus. Já estou finalizando, querido. Às vezes, nós vemos muitos milagres do extraordinário. Nós olhamos para a Bíblia e olhamos os milagres que Elias fez, porque o apelido de Elias eram dois: profeta do fogo e profeta dos milagres. Elias falava e acontecia. E nós nos acostumamos a ver apenas milagres no extraordinário e esquecemos dos milagres no ordinário. Aí você pode perguntar para mim: mas pastor, que milagres no ordinário é esse? Nós achamos que os milagres são apenas aqueles do sobrenatural, e é uma bênção quando acontece. Amém ou não? Amém ou não? Mas preste atenção: quantas vezes o seu filho, os seus filhos, a sua filha, os seus netos saem para estudar, de casa voltam e não acontece nenhum acidente com eles? Quantas vezes você olha para os noticiários e você enxerga: eu também sou um desse que passou pela pandemia, estou vivo, estou aqui nessa noite. Chegamos em casa agora, tem pão na nossa mesa, tem alimento, tem jantar. Agora mesmo, querido, aí onde você está acontecendo um dos maiores milagres. Sabe qual é? Você está respirando. Quantos amigos nós perdemos em 2 anos? Quantas pessoas conhecidas, até mesmo familiares. Mas você está aqui nessa noite. Comece a enxergar os milagres no ordinário. O que é o ordinário? Aquilo que acontece todo momento, a toda hora. É uma sequência. Sabe por quê? Para viver milagre sobrenatural, tem que entender o milagre natural. Comece a enxergar para dentro de você mesmo e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu estou respirando o ar que o Senhor mesmo colocou em meus pulmões. Obrigado porque eu estou mais um dia, mais um domingo na casa do Senhor. Obrigado porque o Senhor me levantou nessa manhã e é mais um milagre. Obrigado porque meus filhos têm ido e voltado para a escola e nada tem acontecido, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Isso é milagre, querido. Como diz o pastor Reverendo, fechei a Bíblia. Acabou. Mas eu queria falar mais algo com você. Passaram 3 anos e meio.
Elias se encontra em Serepta, ou Sarepta. Sabe o que significa Sarepta no hebraico? Fornalha. Lugar que só tem pouca coisa. E lá ele opera 2 milagres sobrenaturais. Ele enche as botijas daquela mulher. E ele ressuscita o filho daquela mulher. E Deus fala: agora é a hora de você voltar até Acabe. Deus preparou Elias, saindo de Tisbé, um lugar que ninguém conhece. Ele era desconhecido, ele não pertencia a nenhuma linhagem de escola profética, nenhuma família sacerdotal, não era ninguém. Mas ele tira para o palácio, para entrar no palácio, falar com o rei e jogar na cara do rei: não vai acontecer, não vai chover. Ele sai, ele é provido no riacho de Querite, depois ele vai para Sarepta, e Deus provê também com alimentação, não só para ele, mas para aquela mulher. Ele muda a história de uma família. Sabe para quê, querido? Para ele chegar agora no maior desafio da sua vida, que acontece no Monte Carmelo, aonde está de frente para ele o rei Acabe, Jezabel, que já tinha matado os profetas de Deus, com 450 profetas de Baal. E ele chega sozinho, ele e o seu moço e alguns sacerdotes que ainda sobraram. E aqueles profetas de Baal, eles arrumam todo o edumentário daquele altar. E ali acontece o maior desafio que um profeta podia ver acontecer naquele tempo. Ele olha mais uma vez para os profetas de Baal e fala: vocês estão andando de lá para cá, clama mais alto. Nem está ouvindo não. Clama mais alto. Ele prepara o altar dele, joga água naquele altar. Ele clama ao Senhor. E o que acontece? Querido, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, não sei de que forma você entrou aqui nessa noite. As pessoas que são contra você podem levantar altares, podem zombar do teu Deus, pode falar que você não vai prosperar em nada na sua vida, pode falar o que quiserem da sua vida. Você simplesmente dobre seu joelho, ore ao Senhor e fala assim: aguarde, porque o Deus que você não conhece, eu que você diz que sou pequeno, que sou o último, que sou um desconhecido na sociedade, é esse Deus que vai queimar o meu altar, vai destruir o seu altar. Ele vai aceitar a minha adoração e vai destruir a sua adoração, junto com todos aqueles que falaram mal de você, falaram mal do seu Deus, falaram mal da sua vida. Apenas creia que a direção de Deus inclui a provisão de Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Queria orar pela sua vida. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que ouviram essa palavra, que entenderam que o Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus ontem e hoje e o será eternamente. Eu sei que tem pessoas aqui que entenderam que o provedor é muito melhor do que a provisão, porque é dele que vem a provisão. Não é na provisão que é gerado, mas é no provedor que se gera. Então eu queria orar por você, querido, que entendeu que Deus está na casa, que Deus está aqui nessa noite, falando comigo e falando com você. Saia daqui desse lugar entendendo que o amanhã eu providenciarei. Não importa a que caminhos eu estou te levando, o que importa é da forma que você vai terminar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque em o nome de Jesus nós entendemos
que muito melhor, Deus, é confiar em Ti. Muito melhor, Deus, é se colocar em Tuas mãos para ser usado por Ti. Então, Deus, em o nome de Jesus, a minha oração, Deus, é que o Senhor haja na vida do Teu povo, como o Senhor agiu na vida do Teu servo Elias, como o Senhor agiu na vida do Teu servo Eliseu, como o Senhor tem agido, ó Pai, na vida dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Então, Deus, em o nome de Jesus, olha para o Teu povo nessa hora, Deus, um povo que clama, um povo que está, ó Pai, disponível para Deus, disponível para os Teus olhares, Senhor, e atento àquilo que o Senhor tem falado a cada dia, a cada momento, a cada hora. E Deus, em o nome de Jesus, que nós, ao sairmos deste lugar, possamos entender, Deus, que o Senhor realizou mais uma vez o milagre em nossa vida. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Levante as tuas mãos para os céus, querido. Levante as tuas mãos para os céus, as tuas duas mãos para os céus, e dê o melhor aplauso que você puder dar a Ele agora. Dê o melhor aplauso que você puder dar a Ele agora, em nome de Jesus, Senhor.